E no vídeo de hoje vamos analisar o primeiro balanço de 2025 divulgado pelo Santander, o balanço do primeiro TRI. Então, parece que o banco reportou resultados melhores, mas vamos analisar para ver se existe alguma pegadinha nesse balanço que você não está vendo. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição e eu recomendo altamente que você fique até o final desse vídeo para não perder nada. Então, sem mais delongas, os destaques são o seguinte: lucro líquido de 3,9 bilhões, um aumento de quase 28% quando a gente compara com o primeiro TRI de 2024, e isso é um resultado muito expressivo, um ROE muito bom, que melhorou 3 pontos percentuais na comparação com o primeiro TRI de 2024. A margem financeira cresceu, e aqui o banco destaca que houve uma leve redução no trimestre por conta dos dias úteis que foram menos, e por isso essa leve queda. E aqui nas comissões houve uma queda por efeito da sazonalidade, mas na comparação com o primeiro TRI de 2024, aumento. O custo de crédito permaneceu estável e os gastos foram bem em linha com a inflação quando a gente compara com o primeiro TRI de 2024. Então, durante esse um ano, os gastos não aumentaram tanto. Então, a agenda de controle segue firme no trimestre, segundo o banco. Inclusive, na comparação com o último trimestre, uma queda de quase 3%, muito bom. E aqui o banco destaca a centralidade no cliente. E o que quer dizer isso? Bem, são 70,7 milhões de clientes. Desses 70 milhões, 33,2 milhões são clientes ativos, um aumento de 17% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o primeiro trimestre de 2024, um aumento de clientes principais. E aqui o banco segue entregando um atendimento diferenciado nos aplicativos, melhorando a experiência de pagamentos com Pix por aproximação, entre outras coisas. Então, isso daqui é sempre muito positivo. E eu lembro muito bem que a turma achava que esses banquinhos iria tomar o lugar dos bancões por conta dos aplicativos, de toda a tecnologia, mas é importante lembrar que os bancões eles têm orçamento para poder investir nesse setor e é o que estão fazendo. Eu particularmente não tenho nenhum problema com nenhum aplicativo dos bancões, muito pelo contrário, eu acho até melhor às vezes do que o próprio Inter. Então esse é o meu feedback pessoal enquanto a isso e acho que cabe a reflexão. E aqui nas regras de ouro, o banco destaca um portfólio de crédito balanceado, redução do custo de funding, diversificação de receitas, eficiência em custos, foco em rentabilidade e visão de longo prazo. Então, o portfólio de crédito do banco tem melhorado porque houve redução de cartões para pessoas baixa renda e houve aumento de 36% do alta renda na carteira de cartões. E aqui o banco segue crescendo na diversificação de receitas com foco no crescimento de comissões através da transacionalidade. Então, mais de 22% de crescimento de comissões e mais de 19% de crescimento de cartões. E isso daqui é fruto justamente desse cuidado com a redução de cartões, ou melhor, a redução de crédito para pessoas de baixa renda e o aumento de crédito para pessoas de alta renda. Então, o banco tomou essa direção e até o momento tem dado muito certo. E aqui o foco em rentabilidade, o banco tem otimizado o capital e focado na rentabilidade dos negócios. Não é à toa que o banco aumentou quase 7 pontos percentuais no ROE do banco. Então, essas Golden Rules estão se saindo muito bem. E aqui, de forma mais detalhada, a carteira de crédito e captações. Então, no total, houve aumento quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, de 4%, com destaques para cartão de crédito, financiamento ao consumo e pequenas e médias empresas. Então, a carteira de crédito conseguiu ampliar nesse período e isso é muito positivo, porque o banco ele gera juros em cima dessa carteira de crédito, né? Então, quanto maior a carteira de crédito de um banco, maior a receita, maiores são os lucros e, consequentemente, maior são os dividendos. Então, quanto maior a carteira de crédito, melhor. E aqui a captação de clientes por meio de depósito à vista, entre outros, cresceu na média de 4,5% no total quando a gente compara o mesmo período com o ano passado. Agora veja bem, vamos às receitas. No primeiro TRI de 2025, o banco conseguiu gerar uma receita financeira no total de quase 16 bilhões. Isso apenas com o empréstimo, o spread, que foi excelente. Fora isso, tem as comissões com cartões, conta corrente, seguros, operações de crédito, corretagem
E tudo isso daqui gerou também um resultado na ordem de 5,137 bilhões de reais. E mais uma vez, crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, o que é um resultado muito positivo. Agora aqui um dos piores pontos desse balanço, na minha opinião, é a questão do custo de crédito e inadimplência. A inadimplência ela cresceu nos últimos 90 dias, especialmente nas pessoas jurídicas. E essa provisão aqui de devedores duvidosos é praticamente 1% da carteira de crédito, é muito pouco, então quase não afeta os resultados do banco. Já que nas despesas, outro resultado excepcional, porque na comparação com o primeiro trimestre de 2024, de lá para cá, o banco aumentou apenas 4,4% de suas despesas, o que ficou abaixo da inflação no período. Então, um excelentíssimo resultado. E aqui tem de forma bem discriminada o que causou esse crescimento, que foi despesa com expansão dos negócios de tecnologia. Isso daqui é importante, porque o banco não pode negligenciar, senão vai perder espaço no mercado. Então tem que investir em tecnologia e despesas recorrentes, e foi muito pouco, apenas 49 milhões, que representa 1,2%. E com isso, uma despesa que teve um aumento muito pequeno, abaixo da inflação. Então, somado à margem financeira bruta e às comissões que nós destacamos anteriormente, o banco teve uma receita na ordem de 21 bilhões e 58 milhões de reais, um aumento de 7% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. E retirando todas as despesas, o lucro líquido antes de impostos cresceu em 34%, e aí ao retirar os impostos e participações minoritárias, o lucro líquido gerencial do banco ficou na ordem de 3 bilhões 861 milhões de reais. E pasme, um aumento de 27, quase 28% na comparação tri versus tri. Então, um excelente resultado, fruto das regras de ouro. E aqui o principal destaque de todos é o ROI, que aumentou 3,3 pontos percentuais. Isso mostra a eficiência do banco na alocação de seus recursos. E aqui agora eu trouxe um dos melhores indicadores que eu considero antes de comprar um papel. Porque veja bem, você que investe com foco em dividendos para o longo prazo, eu tenho certeza que você quer comprar as ações descontadas e o que você busca é esse tipo de assimetria. Você quer comprar quando a empresa está lucrando e as cotações estão defasadas, apanhando. Então é mais ou menos isso que acontece com o Banco Santander. O banco tem lucrado aqui na ordem de um pouco menos de 15 bilhões, e as cotações, se fossem para estar sendo justas, elas deveriam estar custando aqui por volta de R$ 21. E na atual conjuntura, o mercado negocia as suas ações por um pouco mais que R$ 15. Então imagine que o banco ele consiga gerar um resultado tão expressivo quanto foi em 2019 e lucrar 16 bilhões. Então, quem está comprando agora conseguiria uma assimetria ainda maior do que essa. E veja só, em 2019 esse gráfico estava aqui, o que me parece que o Santander está com suas cotações defasadas. Um ponto muito positivo para quem quer acumular para o longo prazo. E aqui eu peguei o valor de mercado do banco e dividi por esse possível lucro de 16 bilhões, como foi aqui por volta de 2019. E se você comprasse hoje as ações do banco, caso ele atingisse esse lucro projetado, você estaria pagando um PL de 6,91. Bem abaixo do PL atual. Então é isso, todo investidor precisa ser um pouco otimista. Quem não é otimista não investe. E é preciso permanecer firme, comprando as ações sem vender e reinvestindo todos os dividendos. Isso é muito importante. Bem, essa foi a análise de hoje. Pelo visto, no balanço não tem nenhuma pegadinha. Os resultados foram realmente muito bons. Então, parabéns para você que tem Santander na carteira e permaneceu firme, aguentando tanta pancada ao longo do tempo. E eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Dividendo e Tradição para você continuar recebendo vídeos nesse formato de análise das apresentações das empresas. Inclusive, manda para aquele seu amigo que tem Santander na carteira. Eu tenho certeza que ele vai gostar de saber. Bem, e eu te convido a clicar nessa aula que está aparecendo na sua tela para você entender por que quem se mexe menos no mercado ganha mais do que quem fica comprando e vendendo as ações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bem, um abraço para você e fique com Deus.